Uma pessoa diz que há alguns anos atrás ela se lembrava normalmente dos sonhos e que depois ela deixou de se lembrar disso. E ela se lamenta porque eram sonhos significativos que a ajudavam muito. Acontece que ela, antes de que os sonhos terminassem, antes de que os sonhos não ficassem mais gravados, ela teve um sonho em que ela estava em uma sala de formato oval, vazia, e ela, no sonho, percebeu que aquilo podia ser uma nave espacial. Então ela se assustou, teve medo e voltou então para o corpo físico. Esta sala oval que ela tomou como uma nave, esta sala oval pode ser um chamado para a sala se tornar circular. Isto é, uma figura oval é uma figura que não está pronta. Ela precisa ser ajustada para se tornar circular. Então, ela está dentro de uma sala oval, quer dizer que são necessárias certas adaptações, certas transformações para que aquilo fique um círculo perfeito. E claro que isso pode ter lembrado a nave. Mas como ela fugiu deste assunto, como ela ficou com medo e voltou para o corpo, então a partir daí os sonhos se recolheram. Mas agora, se ela está perguntando isto, ela pode retomar a posição antiga, não temer o que ela vê em sonhos, não temer o que possa acontecer na vida de sonhos, e os sonhos podem voltar a conversar com ela. Agora, outro ponto é que este fato de nós nos lembrarmos dos sonhos, isto pode ser uma fase na nossa vida. E depois pode vir outra fase em que a gente não se lembra. E depois pode retornar à fase em que a gente se lembrava. São etapas, são fases. Assim como nós temos necessidade de interromper o período de desperto para dormir, nós temos necessidade também de interromper as etapas de sonho para dormir sem sonhos. É uma espécie de repouso, é uma espécie de descanso, ou pode ser também uma espécie de recuperação, de transformação, para depois se recomeçar uma nova etapa. E uma pessoa sonhou que levou a mão à cabeça e lhe veio às mãos os cabelos num só tufo. Ela jogou então aqueles cabelos em um rio e os cabelos foram levados pela água. E ela está perguntando se isto diz respeito a ela, durante a vida de desperto, estar em um local onde a alimentação é muito saudável. Se a alimentação é muito saudável, como é que ela pode estar perdendo os cabelos no sonho? Então, isto não tem nada a ver com alimentação saudável. O sonho tem a ver com ideias inúteis que você jogou fora. No sonho você jogou fora todas as suas ideias inúteis. Então está pedindo para você jogar fora as suas ideias inúteis, as suas ideias humanas. Isto que quer dizer arrancar os cabelos e jogar no córrego e a água carregar. Não tem nada a ver com a alimentação que você come no plano físico. E o que significa sonhar com alguém que entra no nosso quarto com as mãos cheias de papéis? São assuntos ainda não resolvidos que a pessoa está trazendo para vocês resolverem. São muitos assuntos antigos. E esta mesma pessoa convive com alguém durante muito tempo. E ela quer saber a quantas provas um amor humano pode resistir. Isto é, ela deve estar passando por provas e quer saber até que ponto ela vai resistir. Então, as provas vão acontecendo até que se esgotem os prazos das oportunidades. Então, começam as provas, que são oportunidades de se resolver as coisas. Mas isso tem um prazo.
E quando esses prazos se esgotam, as coisas ficam para ser resolvidas numa próxima etapa, quem sabe quando. E aqui, uma outra pessoa está muito preocupada com o filho porque ele não consegue ser independente, não consegue ter uma vida produtiva e se recusa a ser ajudado. Veja, essas palavras, independência, produtividade, isso são palavras que têm conotações muito mundanas, muito materiais. E muitas vezes um ser que ainda não está bem definido, ele talvez tenha feito as suas opções antes de encarnar. E essas opções não são muito claras para ele, mas certamente são opções de viver uma vida diferente, de tomar outros rumos na vida. E ele não está conseguindo nem se lembrar muito dessas opções e também não quer entrar na vida de todos. E essas expressões, que ele precisa ser independente, que ele precisa ter uma vida produtiva, essas expressões não ajudam a pessoa. Porque nós não estamos aqui para ser independentes nem para ser produtivos, nós não estamos aqui para nada disso. Então, se cria esta forma de pensamento, a alma do indivíduo não consegue se esclarecer, não consegue se expressar. Porque, evidentemente, ele não veio para entrar na vida produtiva das manifestações aqui. E se você cobra dele uma vida produtiva, aumenta esse conflito nele e não o ajuda a se lembrar o que é que ele veio fazer. Não ajuda ele a encontrar o seu próprio caminho. E depois, se ele não consegue ser independente, é porque ele ainda precisa de alguém que o ajude a se encaminhar. Por isso é que ele não consegue ser independente. É preciso ajudá-lo a ser independente. Há muitas pessoas que fazem confusão e misturam esses relacionamentos que se tem com outras pessoas, relacionamentos matrimoniais ou outros, com verdadeiro matrimônio. Então, nós teríamos que ter claro que quando existe um verdadeiro matrimônio, que não há problemas de relacionamento. Quando começam os problemas de relacionamento, é porque não deveria ter havido casamento. Ou é um casamento kármico, é uma experiência kármica que precisa ser resolvida, que precisa ser purificada. Eu estou falando isto em geral porque são muitas as perguntas sobre isto. E pessoas que têm respostas em sonhos, outros que têm experiências em sonhos, etc. Mas sempre que há um problema matrimonial, é porque aquilo foi um engano, aquilo não devia ter sido feito. Mas, às vezes, é permitido que aquilo aconteça para a pessoa aprender alguma coisa ou para a pessoa equilibrar coisas do passado. Quando nós estamos bem sintonizados com o eu interno, não há como a gente se casar errado. Não há como, porque ele não iria nos mandar fazer um casamento experimental. Ou é matrimônio ou não é. Então, é preciso que a gente, estando nessas situações, parta desses princípios e não queira transformar um engano em um matrimônio, porque isto nunca vai acontecer. Aquilo foi um engano e nós temos que agora ir corrigindo aquilo, nos adaptando ou ir trabalhando aquela situação, já que o casamento foi feito e já que os compromissos já foram estabelecidos. Aqui, por exemplo, tem uma pessoa que já se separou 4 vezes e já se reconciliou 4 vezes. E ela disse que de vez em quando ela sonha que está convivendo com ele novamente. E isso me dá uma sensação terrível. Veja, porque uma coisa dessas aqui no plano físico se dissolve no momento em que você resolve dissolver. Mas no plano astral não é assim tão rápido. Então, mesmo que tenha sido dissolvido aqui, no plano astral prossegue. E leva um tempo para dissolver. No mental, leva mais tempo ainda. Então, digamos que uma pessoa resolva um assunto aqui de relacionamento.
Isso só vai estar resolvido no plano astral tempos depois. E às vezes até vidas depois no plano mental. Porque no plano mental ainda é mais demorado. No plano mental ainda as coisas estão mais arraigadas. Então quando ela sonha com isto, ela se sente mal, mas agora ela precisa ter paciência. Porque ela pode sonhar um tempo até que no astral isso se dissolva. E enquanto ela está se lembrando disto, enquanto ela se lembra que foi casada, é porque no mental ainda não está dissolvido, ainda no mental está funcionando. Então, enquanto você se lembra do que se passou, aquilo está acontecendo ainda no mental. Então, nós temos que compreender esses mecanismos para quando resolvermos nos desligar de uma coisa, fazer aquilo da forma mais completa, isto é, nem pensar naquilo. Porque se você desligar e continua pensando, aquilo já por si continua acontecendo no mental um tempo. E você pensando naquilo, cada vez que você pensa, você traz aquilo para o foco e aquilo volta a acontecer. Sempre que você pensa numa coisa do passado, no mental aquilo está acontecendo de novo. Percebe o que é isto? Então por isso que as pessoas têm esses assuntos intermináveis. Às vezes se separaram de uma pessoa há 30, 40 anos e ainda estão com isto, porque no mental continua. Elas não se separaram realmente. Ainda se lembram disso, ainda comentam, ainda julgam. Então as coisas continuam, às vezes por vidas e vidas. Tanto assim que as pessoas se casam com a mesma pessoa várias vidas, porque não conseguem dissolver aquilo nem de uma vida para outra. Então precisa realmente que a gente saiba destas coisas para fazer as próprias opções. E aqueles que ainda nesta vida não se ligaram com alguém desta forma, devem realmente não seguir o que todo mundo faz, que é se ligar porque tem que se ligar e por outras coisas. Que é, antes de se ligar, realmente perguntar dentro se aquilo é para ser feito, mas não fazer enquanto não tiver resposta. Enquanto não tiver uma confirmação. Veja, se está-se para criar um mundo novo, uma terra nova, um novo relacionamento entre as pessoas, estas coisas têm que ficar claras. Essas coisas têm que ser claras para nós tomarmos realmente as nossas decisões. Eu não sei se um verdadeiro matrimônio é difícil de reconhecer. Eu acho que não. Porque quando se vê a pessoa pela primeira vez, se sabe se é ou não é. Isto não tem dúvida nenhuma, quando é verdadeiro. Agora, quando começa a ser problemático, aí você precisa realmente perguntar se é aquilo mesmo, como é. Ou nem perder tempo de perguntar, porque se já tem problema, não é. Aquilo é para ser resolvido de outro jeito. E tem muitas formas de você resolver coisas de relacionamento com as pessoas. As pessoas têm centenas de vidas. Em cada vida encontram milhares de pessoas. Aquilo vai se cruzando, cruzando, cruzando. Então imagine como está isso depois de centenas de encarnações. Então nós temos que ter realmente muita clareza a respeito desses fatos. E não ir se unindo assim com as pessoas facilmente, porque é costume, porque tem pressões, porque precisa resolver outras coisas, porque tem vontade. Ter vontade de se unir, isso não é motivo para se unir. Precisa ver como é que vai resolver aquilo em si mesma, não com o outro, em si mesmo. Porque aquilo é uma carência, é uma coisa que precisa ser resolvida em si. Os outros não foram feitos para resolver coisas nossas. Os outros foram feitos para colaborar conosco no plano evolutivo. Eu não posso me unir com alguém para resolver um problema meu e nem um problema dele. Não é para isso que servem essas uniões, quando existem essas uniões. Então, isso é dito de uma maneira geral, mas vamos ver aqui caso por caso, né? Porque as pessoas precisam também rever estas coisas. Uma pessoa optou por não ter mais companheiro sexual, que isto não faz parte da sua vida. E como ela deve trabalhar esta energia? Como ela se harmoniza com o passar dos dias? Pois é, isto é uma coisa delicada, porque a pessoa já sabe o que quer, já resolveu fazer o que quer,
mas aquela energia está ainda viva nela, naquele nível. Porque a energia é uma só e ela vai subindo pelo corpo. Segundo as suas atividades, segundo o nível em que você coloca o seu pensamento, aquela energia vai atuar. Então, isto que as pessoas chamam de energia sexual, que está numa certa área do corpo, se a pessoa eleva o seu pensamento e tem uma vida de serviço, aquela energia tende a subir dali para outras áreas. E à medida que a energia for subindo para outras áreas, esta energia vai se transformando. Então nós não temos que nos ocupar dessa energia e nem desse problema. Nós temos que nos ocupar de ter o pensamento elevado e de ter uma vida de serviço. Isto que é a realidade. Você tendo o pensamento elevado e a vida de serviço, é uma questão de tempo e esta energia já subiu, já ascendeu e a uma certa altura ela chega na cabeça. E ela chegando na cabeça é uma energia criativa, é uma energia de visão. E à medida que ela vai subindo, ela vai se revelando sobre outros aspectos. Então não se trata de reprimir, nem de cortar. Se trata de você ter o seu pensamento elevado, de ter uma vida de serviço e esquecer disto. Existe um livro de Alice Bailey, ditado pela hierarquia. E a uma certa altura, o tibetano diz no livro que o melhor remédio para resolver este assunto é não falar deste assunto e nem pensar neste assunto. Veja, isto é uma coisa contrária a tudo que a psicologia, a tudo que a medicina diz e dirá sempre. Mas o melhor remédio é não tratar deste assunto, não pensar neste assunto e não cuidar deste assunto. E o que o tibetano quer dizer com isso? Porque se você não se ocupa disto, você vai se ocupar de outra coisa. E você se ocupando de outra coisa, se for positiva, esta energia vai subindo por si, isto vai acontecendo por si. Agora, se você for se ocupar disto, isto fica insolúvel, isto fica eterno. E a energia sempre naquele ponto aonde você a cristalizou, aonde você a localizou. Então, é muito simples. Quem tem este problema, não olhe para este problema, esqueça esse problema, cuide de outra coisa, isto para seguir o tibetano. Vocês cuidem de outra coisa, se ocupem de outra coisa e se for coisa positiva, é mais ou menos tempo para isso ser resolvido. Para alguns demora mais e para outros demora menos. Segundo a habilidade que ele tem de nem pensar nisto. E cada vez que isto aparece, afastar, pensar noutra coisa e se colocar a servir. Isto é a receita da psicologia esotérica. Uma pessoa está perguntando de quem é a opção quando nós encarnamos em um lugar. Quando nós encarnamos em determinadas condições, de quem foi aquela opção? Ela sente que foi a opção dela, está onde ela está e tudo mais. Mas nisso de saber que foi a opção dela, ela quer saber quem é que decidiu. Se foi a mente, se foi a alma, se foi o espírito. As opções realmente importantes, as opções básicas para uma vida, ou são da mônada, se a mônada está se ocupando disso, ou são da alma. Então, há almas que optam por encarnar aqui ou ali, neste ou naquele grupo. Há almas que optam por coisas básicas da vida. E outras almas que não têm uma ideia bem clara sobre estas coisas. Então, nesses casos, a mônada tem que dar as diretrizes gerais. Mas quando a mônada dá as diretrizes gerais sobre a vida, a mônada não entra em detalhes. Porque a mônada já está fazendo um grande esforço de estar olhando aqui para baixo. Então, se ela tem que dar diretrizes gerais, porque a alma ainda não tem segurança, ela vai dar diretrizes bem gerais. Mas aquelas diretrizes bem gerais são firmes, sagradas e imutáveis, se veio de lá. Agora, se vem da alma, são diretrizes já dependendo da experiência da alma, e dependendo do processo que a alma vai fazer.
Então a alma pode dar uma diretriz para ela fazer um processo ali, ela fazer uma experiência. Então veja que aqui já é outro tipo de opção que a pessoa tem. Se é uma opção da mônada, a alma segue e nós sabemos que aquilo foi uma opção irremovível. Opção da mônada, por exemplo. A nossa data para desencarnar estão todas marcadas. Isso é uma opção da mônada, porque a mônada é que sabe qual é a sua trajetória, se é encarnada, se não é encarnada. Então isso é uma opção irremovível em qualquer outro nível. E nós sabemos que não pode ser diferente. Agora, outras opções, talvez possam ser mudadas, possam ser diferentes, depende do nível onde ela foi feita. Se nós pudermos entregar as nossas opções para o nosso nível mais profundo possível, nós vamos ter mais segurança de que estamos no caminho certo. E à medida que nós vamos resolvendo as coisas por nós mesmos e sem estar seguindo algo mais profundo, nós vamos ter menos segurança naquilo que fazemos. Então, nós estamos mais ou menos seguros dependendo do nível ao qual nós apelamos. É preciso ter cuidado para não confundir as opções da mente e os impulsos do subconsciente com opção profunda. Porque quando a opção profunda vem, está tudo preparado para aquilo acontecer. Então, se eu tenho uma opção profunda, não há obstáculo para aquilo acontecer. Aquilo vai acontecendo independentemente do que eu faço, do que eu impulsiono, percebe? Isso foi uma opção profunda. Agora, se eu preciso ficar empurrando para que as coisas aconteçam naquela opção, então não foi profunda. Porque se foi profunda, não há obstáculos. Se foi profunda, as coisas só têm que ir acontecendo. Então, se pode ver isto. Agora, nós vamos tendo esta clareza à medida que vamos trabalhando o nosso livre-arbítrio a ponto de uma certa altura dizer, bom, eu livre-arbítrio não quero mais. Eu agora ou eu vou guiado ou eu paro. Aí começam as coisas a acontecerem de outro jeito, a surgirem de outro jeito. E nós vamos sempre aprendendo as coisas através disso. Pois não? Você falou que a data que a gente desencarna ela é irremovível, mas tem aqueles... Tem. Tem datas facultativas. Isto é, pode se desencarnar numa data ou numa outra, dependendo de como a vida está sendo desenvolvida. Mas aí, quando existem datas facultativas, isso já vem determinado. E aí a mônada ou a alma resolvem. E essa resolução é segundo aquilo que a personalidade vem desenvolvendo. Então, se há uma personalidade muito complicada ou muito difícil, para a mônada não ficar comprometida com a encarnação e ficando cada vez mais comprometida, então tem uma data breve. Uma data que possa salvar a situação em tempo. Dependendo de como as coisas vão, se há uma segunda opção, a alma pode continuar encarnada, a mônada pode continuar trabalhando aquele material. Então aí existem datas facultativas, mas isso também é resolvido antes. Uma razão forte para uma desencarnação ser adiada, uma razão forte, é a pessoa durante a vida ter entrado em serviço. Então, aquela pessoa entrou em serviço, o serviço é o serviço que a alma veio para fazer. Então, este fato é muito forte e pode ser determinante para o prolongamento de uma encarnação. Mas, fora este fato, em geral, as datas são cumpridas. E uma pessoa tenciona deixar uma ordem para que o corpo seja cremado, e ela está perguntando qual é o tempo necessário para esse desligamento. O desligamento pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo do nosso grau de apego à vida física. Então, se nós temos muito apego à vida física, ou se desencarnamos com muitas preocupações pelo que deixamos aqui,
Ou se temos muitas ligações aqui e que temos dificuldades para desfazer, então é bom que a cremação não seja feita antes de 12 horas. 12 horas é o tempo mínimo para estes casos. Agora, há casos em que o desligamento se dá mais rapidamente, segundo o grau de desapego da pessoa e segundo a pessoa estar mais ou menos preparada para desencarnar. É claro que se uma pessoa colabora com a própria desencarnação, quando percebe que vai desencarnar, se ela já está colaborando com a desencarnação, é óbvio que ela vai estar fora do corpo muito antes do que aquela que não colabora com a desencarnação, mas que procura se reter aqui, que procura ficar aqui, que não quer ir. Então, aquela que colabora para esta desencarnação vai estar fora do corpo muito antes. Então, não se pode dizer, como regra, quantas horas se deve esperar. Isto depende da pessoa. Existem leis para isso e se segue as leis daquele lugar onde existe a lei. Eu acredito que nenhuma lei permite que aquilo seja feito antes de um certo número de horas. A pessoa diz que eu lia muito, mas agora não consigo quase ler. Pego um livro, leio algumas páginas e já me vem uma enorme vontade de fechar os olhos e de ficar quieta. O que eu lia em um dia, agora eu levo meses. Os livros estão se acumulando para eu ler e às vezes não consigo ler nenhum completo. Eu gostaria de voltar a ser como antes, que eu conseguia às vezes ler um livro inteiro em uma noite. Veja, todos nós já passamos por estas fases e quem sabe se vamos passar ainda se precisarmos. Mas o que isto aqui está indicando é que a pessoa, antes de ter ânimo para continuar a ler, ela precisa pôr em prática o que ela já leu. Então, não é que não tenha mais nada para ler, deve ter muito, porque ignorante como somos, temos tudo que aprender, não é que não tenha mais nada para ler. Haja conhecimento para nós absorvermos. Acontece que a uma certa altura nós temos que aplicar aquilo que lemos, aquilo que aprendemos. Senão vem uma intoxicação psíquica e a gente fica intoxicado de conhecimento, de teorias, porque não está praticando, não está pondo em prática. Aí vem essa intoxicação e a pessoa fica muito problemática. E os problemas dela é saber muito intelectualmente, mas não ter posto em prática. Então, antes de nós termos esta intoxicação de lermos, sabemos e não pôr em prática, aí o eu superior manda esta incapacidade de ler. Isto é, ponha em prática o que você já leu para depois continuar, senão você vai ficar intoxicada. Veja, tenho muitos pesadelos. Estou sempre em lugares onde há muitas pessoas sofridas. E nos sonhos, nos pesadelos, eu não consigo encontrar o caminho de casa. À noite, quando rezo para não ter pesadelos, não adianta. Eu trabalho numa favela, trabalho em asilos, trabalho em creches, etc. Às vezes os lugares me são familiares. É muito angustiante tudo isso. Veja, aqui a pessoa teria que realmente perguntar qual é o trabalho dela, qual é o serviço que ela deve prestar. Porque aqueles que têm que trabalhar em certos setores da sociedade já vêm com a energia para isso. Por mais coisas tristes que eu encontre lá, eu não vou ter nenhum pesadelo, porque eu nasci para aquilo. Então eu já vim preparado para aquilo. Então, se eu estou fazendo uma coisa e tenho pesadelos, eu preciso perguntar se eu estou fazendo a coisa certa, se aquilo é realmente o meu trabalho ou se o meu trabalho é outro. Porque quando nós estamos fazendo o trabalho verdadeiro, o trabalho real, aquilo não dá pesadelos, aquilo dá uma grande alegria. Então,
Veja, se nós não sentimos alegria naquilo que estamos fazendo, é bom perguntar se estamos fazendo a coisa real e se é aquilo mesmo que temos para fazer. Porque às vezes nós temos um mecanismo subconsciente que trava o que nós temos que fazer. E como aquilo está travado porque nós somos orgulhosos ou porque nós não estamos dispostos a servir, não estamos dispostos a ceder a alma, então fica uma coisa ali travada. E com aquilo travado, o eu superior põe a pessoa numa atividade positiva qualquer, mas que não é a dela. Então, enquanto aquilo fica sendo positivo, é bom, é positivo, até que a coisa se destrave. Mas quando a coisa é real, traz alegria. Se você não faz o que tem de fazer com alegria, é bom você conferir se é aquilo mesmo o seu lugar, se é aquilo que você deve fazer e se é aquilo que você veio para fazer. É bom você conferir isso com o seu eu interno. Porque quando se está fazendo a coisa certa, a alegria é uma das características. Se não tem alegria, se faz com outros ânimos, é melhor perguntar, enquanto é tempo, qual é a verdadeira atividade, qual seria o verdadeiro serviço. Então, esta que serve em creches, em asilos, etc., e vive com pesadelos, precisa saber se aquela é mesmo a atividade dela. Porque quando nós estamos a serviço, nós estamos também ali transmutando. Então, não há nada demais você ir entre os sofredores, não há nada demais. Porque se você tem mesmo que estar ali, você tem um mecanismo de transmutação para aquilo e você transmuta tudo aquilo. E no transmutar, você os alivia. Você transmuta também o ambiente, você transmuta o que está com eles, você os alivia em todos os planos, em todos os níveis. Mas para isso precisa realmente estar no lugar certo. Para estar no lugar certo não quer dizer estar contente ali. Quer dizer você está transmutando. Porque se você está transmutando, não há problema nenhum. Mas para você transmutar um ambiente, para você transmutar uma atividade, para você transmutar os seus contatos, precisa que você esteja no lugar certo. Porque aí a alma está ali com você e a alma promove aquela transmutação. Temos que transmutar o tempo todo. Não só coisas nossas, coisas que vamos absorvendo em qualquer lugar que estejamos. Você vai no apartamento mais luxuoso, ali pode ter mais coisas para transmutar, muito mais crimes para transmutar do que numa favela, compreende? Então não é questão de lugar, não. É questão de você estar no lugar certo, porque estando no lugar certo, você pode transmutar. E aí sim você está aliviando, você está recriando, você está curando. Mas isto é um trabalho de transmutação. Por isso é muito importante nós perguntarmos, esse é o meu trabalho? É aí mesmo que eu devo estar? E entregar. Porque aí as coisas correm como devem correr. Nós temos que estar sempre perguntando isto e sempre confirmando. Porque às vezes nós nos acomodamos aos lugares, às vezes nós nos ajeitamos numa tarefa e ficamos ali pensando que é a nossa. Mas nós podemos evoluir, aquilo pode evoluir, a necessidade pode mudar. Então há muitos motivos para nós mudarmos de tarefa, para nós estarmos servindo em outro lugar. Eu com isto não quero dizer que estejam fora de lugares e que devam ficar saltando de um lugar para o outro. Estou dizendo uma coisa básica para nós todos, não? E que mesmo quando a gente se sente bem numa tarefa, é muito prudente estar perguntando, é aqui mesmo? É para continuar? É isto mesmo? E se você não tiver nenhum mecanismo para travar o que deve ser, a coisa se esclarece. Então é um trabalho muito mais amplo do que a gente pensa. Não é só estar pedindo luz sobre isto ou sobre aquilo. Precisa ver se os seus mecanismos de defesa e outros não estão travando aquilo que deve realmente acontecer. Nós podemos observar
a necessidade nos campos de serviço e de trabalho e nós como seres úteis. Mas mesmo que uma coisa seja necessária, que eu esteja sendo útil ali, isto ainda não é motivo para eu continuar ali. Mas quem sabe se eu devo continuar ali ou não, embora sendo útil, não é minha mente. Quem sabe isto são os meus núcleos internos. Então nós temos que realmente estar sempre perguntando. Uma pessoa teve um sonho que a preocupou muito. No sonho, alguém lhe dizia: você conseguiu vencer quase tudo. Só faltou uma coisa. Mas você terá que partir mesmo assim, porque chegou a sua hora. E ela então concluiu que a desencarnação dela está próxima e que ela não vai partir preparada, mas que Deus vai recebê-la assim mesmo. Olha, esta linguagem subjetiva às vezes é simbólica. Então, você conseguiu vencer quase tudo, só faltou uma coisa, mas você terá de partir assim mesmo. Isto pode não querer dizer que você vai desencarnar. Isto pode querer dizer que você vai ser colocada num outro subplano, embora não esteja completamente pronta para estar ali. Quer dizer, o que você não está ainda preparado não vai comprometer. Você pode se esforçar um pouco e pode subir de subplano. Porque a lei evolutiva superior é muito misericordiosa. Então, a lei evolutiva superior pode entender, nos colocar num subplano da consciência que nós não estamos totalmente preparados para estar ali. É sinal que vai nos suprir com outras ajudas. Esse partir é mudar de subplano. Cada plano tem vários subplanos. Então você partiu, você mudou de subplano. E uma pessoa está dizendo que muitos aqui, que parece que não a trataram bem, que exerceram poder sobre ela. Então que muitos aqui deviam ler o pensamento do dia de hoje. O pensamento do dia diz: devemos tornar-nos fiéis canais do eu superior, instrumentos úteis em suas mãos e serventes impessoais da sua vontade divina. E ela pediu que a gente desse atenção para este pensamento, para nós recebermos melhor as pessoas aqui. Este pensamento, como outros, são pensamentos que têm valor mântrico. Porque são pensamentos de um grande iniciado e que os adaptava para o nosso grau evolutivo. Então, se nós nos imbuímos de um pensamento deste, que é mântrico, que é como você está fazendo um mantra, este pensamento. Veja, devemos tornar-nos fiéis canais do eu superior. Quem se imbui disto fica nesta disposição e muitas coisas vão acontecendo a partir daí. O eu superior ou o núcleo superior vai encontrar receptividade para fluir. Porque você se imbuiu deste pensamento, este pensamento se tornou bem estável em você. Isto quer dizer você está receptivo ao que o eu superior mandar ali. E o pensamento continua: instrumentos úteis em suas mãos e serventes impessoais de sua vontade divina. Veja, cada palavra aqui, para nós, são muitas reflexões. Veja, fiéis canais, instrumentos úteis, serventes impessoais de sua vontade divina. Cada palavra desta dá muita reflexão, dá muita margem para nós aprofundarmos, inclusive o que compreendemos a respeito destas palavras. E se nós tivéssemos, não como exercício,
nos imbuir de um pensamento deste antes de começarmos as nossas atividades, antes de sair do quarto para irmos agir, para irmos comandar, se nós nos imbuíssemos de um pensamento deste, nós iríamos agir completamente diferente. Nós iríamos agir com outra energia, porque esses mantras nos trabalham, esses mantras desenvolvem em nós muita energia. Então eu posso ler este pensamento e já li, pronto. Mas não é para isso o pensamento. Pensamento não é só para você ler e se inteirar. O pensamento é para você se tornar aquilo. Se possível, antes de se levantar, antes de sair de casa, antes de começar suas atividades. Porque aí as suas atividades, as suas ações, o seu modo de ser já vai ser mais trabalhado pela energia do pensamento. Um pensamento como este, que vem de um auto-iniciado, tem muita energia. Cada palavra desta tem mais energia que uma palavra humana, que dito por qualquer um de nós. Aqui tem uma energia mental, espiritual, que está revestindo cada palavra desta. O sentido destas palavras está enriquecido pelo ser que as pronunciou. Serventes impessoais, expresso por um auto-iniciado, isto aqui tem muito conteúdo. Tem uma renovação, tem uma energia que transmuta o nosso conceito de serventia, de sermos servidores. Aqui tem muita transformação. Então, é uma oportunidade para nós revermos esses pensamentos quando eles são mântricos. Nem todos são mântricos, nem todos os pensamentos do dia são mântricos. Tem uns que são boas ideias, tem uns que são criadores, mas este é um dos que são mântricos. É preciso realmente que a gente se dedique mais a isto, para não perdermos esta oportunidade de termos esses pensamentos reunidos com uma certa energia. E claro que se alguém foi maltratado ou foi injustiçado, ela se imbui do pensamento, ela já vai estar no outro nível. Já vai estar no outro nível e para compensar vai ter compaixão de quem a injustiçou, entre aspas. Então vai mudar o quadro, vai mudar tudo. Nós já não vamos ficar num ambiente de purgatório, mas vamos começando a subir o astral, partindo para outro subnível astral ou mental. Veja, há poucos dias, diz uma pessoa, eu estava com um quadro de muita dor e pedi com alma para que eu fosse curada. Então, uma bola vermelha com contornos laranja, seguida de 2 bolas menores azuis celestes, saíram de dentro de um cristal e da bola amarela saíram alguns cabos que fizeram como que uma limpeza na parte dolorosa do meu corpo. E quando eu cheguei aqui, eu vi que a bola que eu tinha visto era da figura número 8 do livro de Mistritlan. O que foi que ocorreu comigo? Isto foi uma confirmação de que as naves estão aí para fazer este trabalho de cura. E essas fotos desses livros são fotos de coisas que realmente acontecem nos céus e algumas delas são didáticas. E se nós tivéssemos a paciência, e se nós tivéssemos a dedicação de ficarmos refletindo sobre cada foto destas, eu me refiro às fotos de Erques, de Mistritlan, principalmente, e algumas de Aurora. Se eu estou diante destas fotos com uma atitude reflexiva, eu estou me comunicando com a energia dessas fotos, passa a acontecer no meu etérico, ou no meu astral, ou no meu mental, o mesmo movimento que essas naves fazem. Porque essas fotos foram autorizadas para servir de suporte ao livro, para servir de elementos do livro. Então, nesses livros tem 1 ou outro exercício e outros exercícios são as fotos. Nós podemos, a uma certa altura, encontrar
a foto que naquele momento corresponda à nossa energia, ao trabalho que tem que ser feito em nós, e aquele trabalho é feito, porque a energia da foto está registrada ali. Então o que ocorreu foi que você passou por um tratamento, passou por um procedimento através de uma destas naves de Mistritlan. A pessoa diz: eu continuo querendo entender o lado sutil do que está se passando com a minha coluna cervical, porque eu tenho um defeito na coluna cervical que está refletindo como atrofia e dor no meu braço direito. Como é que eu posso colaborar para a cura? Então, coluna cervical, a energia chegou aqui e não conseguiu passar porque ali tem um bloqueio. E se isso está se refletindo no braço direito, é porque as suas ações têm que ser ofertadas ao seu eu superior, ao seu Deus, ao seu eu superior, enfim. Você tem que ofertar estas ações, porque estas ações não estão corretas, ou estas ações não estão dentro de um plano. Então, por isso já está afetando o seu braço direito. Você precisa rever as suas ações e ofertar as suas ações ao plano evolutivo, a Deus. E esta pessoa tem essas possibilidades porque ela iniciou um tratamento com urinoterapia e o que ela sentiu foi uma grande alegria. É muito interessante, porque, segundo uma médica que esteve aqui há pouco, a urinoterapia traz alegria. E esta pessoa sentiu alegria quando fez urinoterapia. Isto é, a urinoterapia está funcionando não só organicamente, mas tem algo na urina que não foi assimilado pelo corpo e que só foi assimilado depois que ela tomou a urina. Era algo na urina que era precioso para o corpo dela e que mexia com seu estado de ânimo. Muito interessante isto aqui. Veja, e na mesma noite ela sonhou que estava numa mesa selecionando sementes. E ela está perguntando o que é isto. Então, se você ofertar as suas ações, se você tomar cuidado com as suas ações, você vai selecionar sementes, isto é, você vai conseguir encontrar novas sementes kármicas. Você vai conseguir encontrar novos motivos para construir a sua vida. Sementes são novos motivos e você precisa selecionar, você precisa fazer uma seleção. Aqui nós temos trabalho de seleção de sementes que são muito simbólicos. É um trabalho mesmo de você ficar selecionando as causas que você causa. Você está selecionando os impulsos que você emite, que são sementes do seu karma futuro, que são sementes da sua vida futura. E ela sonhou que estava selecionando sementes. Tem uma pessoa que está com muitas possibilidades de ter a parte cervical melhorada. E ela mesma, enquanto estava entoando mantras no labirinto, ela se sentiu erguida pelo alto da cabeça até a ponto da sua coluna estalar. O que mais ela quer? E será que estas dores não vão passar? A parte da ajuda já foi feita. Tudo que poderia te ajudar já te ajudou. Você até sentiu que você foi pega, sentiu até a sua coluna estalar. Quer dizer, tudo que podia te ajudar já veio em teu auxílio. Agora precisa que você selecione as suas ações, que você tome cuidado com o que você faz daqui por diante. Porque a cura já foi liberada. Agora você precisa fazer a sua parte. Esse conserto já pode ter acontecido no plano astral. E para ele repercutir no plano físico, precisa que você realmente selecione as suas ações. Faça com as suas ações aquilo que você estava fazendo no sonho com as sementes. Veja como os sonhos são claros, como os sonhos são instrutores. Como nós podemos ter uma instrução direta
do fundo de nós mesmos. E não temos por que ficar atrapalhados com toda esta fonte de instrução que todos têm dentro, não? Digamos que a pessoa tem um sonho que na hora não compreenda e que não tenha quem explique. Não tem importância. Se ela tiver vontade de aprender, aquilo vai ficando claro. Ela lê o sonho no dia seguinte, ela revê o sonho dali um pouco, ela se lembra dos sonhos, ela lê o que ela tomou nota, mesmo que seja dias depois. A uma certa altura aquilo vai ficar claro para ela, a uma certa altura vem a compreensão. Mas aqui precisa realmente se dedicar a isto. Aproveitar agora para repetir que às vezes a gente tem um sonho destes e não compreende de imediato. Não compreende de imediato. Mas tem condições de compreender, porque senão o sonho não viria, você percebe? O sonho não viria. Então não adianta você dizer que não compreende, porque se você teve, você tem condições de compreender. O que você precisa é se dedicar, ser grata ao sonho, você precisa prestar atenção, precisa escrever, e depois dele escrito, você leia no dia seguinte, você leia 3 dias depois, porque a compreensão vai se formando. Não existe sonho que a gente não tenha possibilidade de compreender, mas precisa estar realmente dedicado a isto. Porque o sonho é o nosso mecanismo, é o nosso próprio mecanismo, não é mecanismo de um outro. Se qualquer um de nós tivesse este sonho desta forma, podíamos não entender. Mas se eu mesma que tive, eu tenho toda a possibilidade de entender. Mas eu preciso estar dedicada a isso. Precisa amor nesse processo. Precisa amor por essas coisas, precisa amor pelo estudo, precisa amor, precisa dedicação, precisa devoção. Porque está dentro de nós a resposta para tudo, está dentro de nós a solução para tudo. Veja, uma pessoa foi fazer o labirinto e ela se sentiu envolvida numa luz no final do trabalho. E ela estava ali em agradecimento por tudo que estava acontecendo. Então pousou na manga da sua roupa uma borboleta. E ela foi observar esta borboleta e viu que a borboleta tinha perdido a asa esquerda e tinha perdido a sua antena esquerda. E ela, com a borboleta pousada ali, ela viu que aquela borboleta não ia conseguir mais voar direito, por isso que estava pousada ali. Veja, uma pessoa entrou ali num certo estado, desenvolveu uma certa energia, e uma borboleta que está com as suas horas contadas e que não pode mais voar, pousou ali. Pousou ali, veio ali tomar um impulso, veio ali tomar como que sentir um bem-estar. Ninguém sabe o que aquela borboleta estava sentindo. Pousou no braço que lhe podia dar um alívio e talvez depois, em seguida, morrer em paz, né? Porque uma borboleta sem uma asa e sem uma antena é uma borboleta que está com a sorte definida. E veio pousar no braço dela, no momento em que ela estava sendo renovada. Pensa o serviço da energia e como a energia nos usa. Como a energia nos usa das formas mais secretas, das formas mais desconhecidas para nós, não é? Quantos de nós, né, às vezes, sentem que algo pousou nas nossas costas, um inseto, uma coisa? Quem sabe o que está acontecendo ali? O que aquele inseto está recebendo de estar pousado ali? Então, o serviço que a energia presta através de nós é muitas vezes oculto. Nós mesmos não temos a noção, a consciência do que valemos como instrumento de serviço. Porque nós somos um instrumento. E muitas vezes podemos ser usados pela energia mesmo sem compreender, mesmo sem entender.